Sabe, eu já assisti a tantos Izekais na minha vida que só de ouvir a palavra Izekai viajante já me dá um leve enjoo. Bem, vocês mesmos sabem como isso geralmente acontece. O estudante comum vai parar em outro mundo, ganha força de Deus de graça e sai destruindo inimigos para a esquerda e para a direita. Chato, previsível, batido à exaustão. E quando me deparei pela primeira vez com Yu Ling Shi, minha mão já estava indo fechar a aba. Pensei: lá vem mais uma história de esteira sobre salvar o mundo e montar um harém. Mas rapazes, como eu estava redondamente enganado. Eu assisti a esse título e ele literalmente mudou minha percepção sobre o gênero. É o primeiro Izekai da minha memória que não apenas joga pelas regras, mas zomba abertamente delas. E hoje vamos analisar esse mundo até a base. Este vídeo não é apenas uma análise superficial de 1 minuto, com as quais toda a internet está cheia. É uma análise profunda e detalhada do próprio avesso do enredo, a qual vocês poderão voltar mesmo daqui a alguns anos, quando este projeto chegar ao final, para repensar toda a sua essência e os detalhes ocultos. Para começar, uma orientação rápida para aqueles que ouvem falar desse projeto pela primeira vez e não entendem do que se trata. O título estreou há bem pouco tempo, no final de fevereiro de 2026, e estão planejados apenas 18 episódios. Ele é produzido pelo estúdio UKA. Os mesmos caras que são especialistas em histórias dinâmicas e legais, que quebram clichês e têm um visual suculento. Então, se de alguma forma você deixou passar, agora é a hora de pular nesse trem. O projeto está agora no auge das discussões. E agora vamos ao que interessa, porque este mundo funciona de um jeito que ninguém está acostumado, e porque o protagonista aqui é uma anomalia ambulante. O ponto principal é que Wang Xiaomin não apenas recebeu um superpoder aleatório ao reencarnar ou encontrou uma deusa generosa. Ele acordou dentro de um universo cujas regras até o último parafuso, até cada vírgula na lore foram escritas por ele mesmo. Em sua mente está literalmente embutido um painel de administrador. Enquanto os mestres locais passam anos decorando as leis da magia, treinando até a exaustão e criando esquemas táticos complexos, Xiaomin vê este mundo como um código de programação aberto. Ele conhece as brechas ocultas, as características secretas, as vulnerabilidades e os bugs do sistema, dos quais os clãs mais fortes e os sábios milenares daqui nem desconfiam. Enquanto todos os lutadores daqui acreditam piamente nos rankings oficiais e se tremem por monstros de elite, Wang Xiaomin usa sua permissão de administrador de forma audaciosa e cínica. E ele faz isso de maneira tão sutil que os que estão ao redor nem entendem que tipo de loucura está acontecendo debaixo de seus narizes, atribuindo tudo a uma sorte inacreditável. Vamos analisar ponto a ponto como exatamente Xiaomin usa os parâmetros ocultos do sistema como códigos de trapaça, usando o exemplo de seu primeiro espírito, para que vocês entendam o nível dessa loucura tática. Quando Xiaomin realiza sua primeira invocação do espírito inicial, o sistema lhe dá Miau Miau, uma minúscula e fofa raposinha branca. Os gênios locais, os anciãos dos clãs e os guerreiros experientes, ao darem apenas uma olhada nela, começam a rir abertamente e apontar o dedo para o protagonista. Para eles, esse é um espírito lixo do escalão mais baixo, decorativo. Um animal de estimação comum, bom apenas para entreter damas ricas ou dormir em almofadas de seda. Todos descartam Xiaomin como mestre imediatamente e o jogam para a margem da vida. Mas o nosso autor olha para o mundo através do prisma do código aberto, e em sua mente ativam-se duas poderosas funções de administrador que quebram completamente a lógica local. Primeiro, é o potencial oculto Ranking Xing. Neste mundo tudo é organizado de forma cruel. A sociedade divide os espíritos de acordo com moldes rígidos desde o momento do seu nascimento. Os clãs locais gastam milhões colossais e arriscam centenas de vidas para capturar monstros de batalha grandiosos e pomposos. Só que eles não sabem que essas feras de elite têm um teto de desenvolvimento de apenas 3, 4 estrelas, e elas nunca conseguirão pular acima de suas cabeças. Wang Xiaomin, por sua vez, vê a linha oculta nas características de sua pequena Miau Miau. Ele sabe que seu potencial interno e verdadeiro é igual a 10 estrelas máximas. Ele entende que a fraqueza atual é apenas uma ilusão temporária do sistema, e que ele tem nas mãos uma divindade adormecida, capaz no futuro de superar e devorar qualquer chefe bombado deste universo. Segundo, é a fórmula oculta de mutação e ramos secretos de evolução.
Como os habitantes comuns deste mundo evoluem? Pelos métodos antigos dos avós, através de treinamentos exaustivos, infusão de mana padrão e anos de trabalho árduo. É longo, previsível e banal. Xiaomin, por outro lado, lembra de seus rascunhos de autor de cor. Ele sabe que o sistema deste mundo funciona com base em reações químicas e mágicas ocultas, que ele mesmo inventou um dia. Para iniciar a evolução, ele não precisa treinar por anos, ele precisa da receita exata. Nosso protagonista encontra ingredientes baratos que todos ao redor consideram um lixo inútil, reúne combinações raras de ervas e as alimenta para sua raposa em uma sequência rigorosa. As pessoas ao redor fazem gestos de que ele é louco, pensando que o cara enlouqueceu de vez pelo sofrimento. Mas no segundo seguinte, um gatilho oculto de mutação do sistema é iniciado. O novelo felpudo diante dos olhos do público perplexo, transforma-se na raposa celestial de 9 caudas, um espírito enorme, poderoso e mortal, que derrota esquadrões de elite de clãs com apenas um golpe. Wang Xiaomin, em poucos passos simples, quebra completamente o equilíbrio de poder, os esquemas táticos dos inimigos e toda a hierarquia deste mundo. Mas se depois disso vocês acham que com tal permissão de administrador na cabeça Wang Xiaomin apenas se diverte, sente um prazer leve por sua impunidade e quebra os inimigos como nozes, vocês estão muito enganados. É aqui que a comédia divertida sobre o Isekai de sortudo termina e começa um thriller duro e realista. No anime, as cenas de ação são frequentemente apresentadas com música alegre e dinâmica. Por isso um espectador superficial pode facilmente perder um detalhe muito sombrio e fundamental deste mundo, a sincronização mental reversa. O que é um espírito para um mestre local comum? Não é apenas um animal de estimação de batalha que pode ser invocado de uma dimensão de bolso, e se for morto, bem, tudo bem, invocaremos outro. Não, um contrato neste universo é uma fusão literal, física e espiritual do seu próprio sistema nervoso com essa criatura. Eles dividem uma alma para dois. E aqui é revelada a verdade assustadora, que Wang Xiaomin percebe desde os primeiros segundos de sua estadia neste corpo. Se seu espírito for mutilado na batalha, tiver um membro decepado ou, não queira Deus, for completamente destruído, nenhuma magia salvará o próprio mestre. No mesmo segundo, pelo canal mental, o autor receberá um contragolpe tão selvagem e esmagador no cérebro que seu próprio sistema nervoso simplesmente derreterá de choque doloroso. Na melhor das hipóteses, a pessoa embranquece instantaneamente e perde completamente a memória, esquecendo para sempre quem ela é. Na pior, transforma-se até o fim de seus dias em um vegetal, que fica em um canto babando. Entendem agora por que Xiaomin, nas brigas, se comporta de forma radicalmente diferente dos heróis típicos, destemidos e imprudentes de outros isekais. Ele nunca se mete em confusão, não grita discursos pomposos sobre justiça e ao primeiro sinal de perigo sério, liga o modo de estrategista genial, porém extremamente cauteloso e pragmático. Ele constantemente trapaceia, blefa, evita confrontos diretos, usa truques sujos e bate pelas costas. Os que estão ao redor, que não sabem a verdade, podem considerá-lo um covarde, um fraco ou um esquisito. Mas na verdade o cara é o único em toda a sala que entende as apostas reais e assustadoras deste jogo. Ele se equilibra na linha entre a vida e a morte em cada rodada, pois qualquer erro tático do seu espírito é o seu próprio bilhete direto para o cemitério. E agora chegamos ao significado mais importante e profundo de toda essa história, que transforma o título em uma verdadeira obra-prima e faz com que ele funcione em um nível completamente diferente. Wang Xiaomin não caiu apenas nas páginas de seu velho quadrinho obediente. Ele acabou em uma realidade alternativa absolutamente viva. Qual é a diferença fundamental que muitos perdem? No papel, no mundo real, seu enredo era estático e obediente. O autor escreveu, o personagem foi até lá, fez isso e derrotou aquele, e tudo acontecia exatamente assim, no estalar de dedos. Mas assim que Wang Xiaomin reencarnou fisicamente dentro deste universo, a história ganhou vida e obteve sua própria vontade, seu próprio caráter e sua própria resistência. Xiaomin sabe perfeitamente como tudo deveria ter sido de acordo com seu plano original. Mas para simplesmente sobreviver, proteger-se e não sofrer aquele contragolpe mental, ele começa a reescrever rudemente o enredo na hora. Ele interfere em destinos alheios, revela segredos alheios antes do tempo e o mais importante, salva aqueles personagens que pelo seu roteiro original, estavam condenados a uma morte cruel e dolorosa. E aqui um efeito dominó irreversível é iniciado.
a realidade que ele mudou começa a tempestuar violentamente. O mundo não obedece mais ao seu criador. Assim que Xiaomin muda um detalhe pequeno e aparentemente insignificante, todo o resto da história, como um organismo vivo e irritado, começa a se reorganizar convulsivamente e a produzir consequências perfeitamente imprevisíveis e perigosas. Toda a essência e o maior prazer ao assistir a este título é observar o duelo intelectual e insano entre o criador, que desesperadamente tenta manter o controle sobre os eventos usando seus antigos conhecimentos de lore, e o mundo alternativo vivo, que a cada passo seu se torna cada vez mais estranho, perigoso e hostil para o seu próprio autor. O roteiro original foi completamente apagado e destruído. Nosso criador não escreve mais a história, ele tenta desesperadamente não morrer nela. E a criação mais assustadora e terrível desta realidade alterada não é algum demônio antigo ou um mago maligno, mas o protagonista de seu próprio manhua, um rapaz chamado Yefan. Em seus antigos rascunhos de autor, Xiaomin criou-o como protagonista canônico e ideal, um salvador nobre do mundo, um cavaleiro puro de alma sem medo e sem censura, que sempre se sacrifica pelos outros. O espectador comum diante da tela, neste momento, cria expectativas e espera o desenvolvimento clássico dos eventos, que o criador e sua criação se unam, tornem-se melhores amigos. Xiaomin lhe dê alguns códigos de trapaça secretos e eles vão juntos salvar o universo das forças do mal. Esqueçam isso, abaixem as expectativas. O mundo vivo puniu cruelmente o autor por suas jogadas de roteiro estúpidas e clichês. Acontece que toda aquela história trágica e pesada com a morte de entes queridos, traições de amigos e provações infernais eternas, que Xiaomin escreveu para esse garoto em sua infância exclusivamente para drama, clickbait, visualizações e likes, nesta realidade alternativa transformou em tudo, menos em um tio bondoso. Yefan cresceu incrivelmente desconfiado, frio, calculista, cruel e um egoísta perigoso. Para ele toda a vida é um pesadelo sangrento e interminável, e ele não é capaz de confiar em absolutamente ninguém neste mundo. Mas o horror principal para Wang Xiaomin reside em outra coisa. Yefan nos bastidores, superando mais uma provação infernal, obteve um poder oculto único, a capacidade de sentir a própria vontade do céu. E através dessa habilidade, ele começa a adivinhar, de forma vaga mas clara, que em algum lugar lá fora, acima deles, existe algum titereiro supremo e cruel. Uma criatura que por diversão e por uma bela história, destruiu sua vida, matou friamente sua família e o forçou a passar pelos círculos do inferno. E Yefan é obcecado por um único objetivo, encontrar esse Deus, e fazê-lo sofrer tanto quanto ele mesmo sofreu. E esse psicopata genial e desconfiado cruza o caminho de Wang Xiaomin. Ele imediatamente, com seu instinto selvagem, vê que nosso herói é uma anomalia. Xiaomin sabe segredos demais, vê as pessoas através e se comporta de forma antinatural para este mundo. Yefan não pretende ser amigo dele ou ter conversas sociais. Ele liga o modo de predador implacável e começa a caçada real contra nosso autor. O roteiro antigo vai oficialmente para o lixo. O criador da história agora não precisa salvar o mundo nem medir forças com espíritos, mas sim, desesperadamente, no limite de suas capacidades intelectuais, enganar sua própria criação ideal, antes que ela o enterre em uma vala próxima por pecados autorais antigos. Então, que conclusão pode ser tirada disso? Vale a pena gastar seu tempo precioso com Yuling Shi? Vamos colocar as cartas na mesa e ser honestos. Se você for assistir a este título por causa de discursos pomposos sobre o bem, onde o protagonista é um santo justo que vence os inimigos pelo poder da amizade ou simplesmente porque ele é um bom rapaz, você errou feio de endereço. Este projeto provavelmente apenas o deixará irritado e desapontado, porque aqui quem manda é o cinismo saudável, a lógica pura, o blefe, o engano e o cálculo tático rígido. Se você precisa justamente de um isekai clássico bom, fabuloso e previsível, rapazes, não percam tempo. Simplesmente fechem este reprodutor, vão para o meu canal e liguem outros vídeos. Lá está cheio de coisas boas de todo tipo, entre as quais você encontrará com 100% de certeza, um projeto para suas preferências pessoais. Mas
Se você, assim como eu, está cansado até a morte de histórias de esteira, de papelão, onde o resultado da batalha é óbvio antes mesmo de começar. Se você quer ver como um personagem conquista a vitória exclusivamente com seu próprio cérebro, usando tática, conhecimento do código oculto do sistema e as vulnerabilidades do universo, e se você está imensamente interessado na própria ideia profunda. Como é tentar sobreviver em uma luta contra seu próprio protagonista, levado à loucura, em uma realidade absolutamente nova e mudada. Pronto. Pode parar de procurar. Este título é um verdadeiro sopro de ar fresco e um diamante oculto, que com certeza vai alegrar suas noites. O estúdio fez algo que realmente merece sua atenção, compreensão profunda e que se fale seriamente a respeito. Bem, por hoje é só. Não deixem de comentar o que acharam dessa ideia do autor administrador, que entrou em uma enrascada pesada do seu próprio protagonista em um mundo alternativo e vivo. Curtam se esta análise ajudou vocês a verem a verdadeira essência profunda do título. Inscrevam-se no canal para não perder novos vídeos densos. E até a próxima nos próximos vídeos. Falou, rapazes!